Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vos fala eu mesma. Hoje eu queria refletir algo com vocês. Referente à família mesmo, né? Acho que eu estou num processo de noivado e faltam exatamente 3 meses, né, para concluirmos esse ato mesmo do casamento. E aí, nessa última semana, eu tenho pensado muito sobre a família, né? O quanto eu sempre tive muito medo, o quanto eu ainda tenho alguns receios com relação à construção, ou melhor, com relação a dar seguimento, a dar continuidade à família que eu já pertenço, que é a família de Cristo. E aí é um pensamento meu, né? Eu tava até Luciano também estava compartilhando ontem, é algo que eu acredito muito. Não é sobre eu constituir a minha família, sabe? Mas é sobre eu me unir a alguém que tem o mesmo propósito de dar seguimento e expressar a família de Cristo nessa terra, que é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Eu já falei disso aqui também, né? No vídeo A Família de Deus, que nós pertencemos à família de Deus. E agora eu quero falar ainda sobre isso, mas num aspecto onde quando você encontra uma pessoa, quando você... Aí é algo que eu acredito, né? Quando você escolhe caminhar com uma pessoa, quando você escolhe viver ao lado de alguém, eu acredito que, né, esse processo de escolher... Vamos voltar um pouco. Esse processo de esperar é um processo de preparação da mente. Como? Aonde você começa a entender quem você é, então é sobre fundamentar a sua identidade, é sobre o processo de você entender a Trindade, então o papel do Filho, o papel do Espírito, o papel do Pai, entender que eles são um, e entender a funcionalidade de cada um e a funcionalidade dos três em um. Então esse processo de esperar é um processo de preparação, onde o Senhor está te preparando para alguém. Então Deus está preparando alguém para você. Não é que exista a pessoa ideal para mim. Não é que exista a pessoa... Deus está preparando uma pessoa para mim. Não, na verdade, é sobre Deus estar forjando e preparando todas as pessoas para o único caminho, para uma única mentalidade do reino, para uma única mentalidade de família. Então, quando chega esse tempo, né? Então eu esperei. Chegou o tempo de eu escolher. Escolher o quê? Escolher se é aquela pessoa ou não. E como que eu escolho se é aquela pessoa ou não? No caso da mulher, e aí eu acredito, eu acredito que do homem também, é sobre você ver se aquela pessoa ela é semelhante a Cristo. Se suas ações, sua forma de pensar, de agir é semelhante a Cristo. Claro que não existe pessoa perfeita, eu, você, nós não somos perfeitos. Até que o Senhor volte, nós viveremos nessa constante transformação, e eu acredito e creio muito nisso, que diariamente nós estamos sendo transformados. Na medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor e permitindo com que Ele venha e realmente acesse os lugares que precisa ser acessado. Porque não adianta ir até a igreja, ler e saber a Bíblia de cor, não adianta. São mudanças de comportamentos, como é que fala? Fugiu a palavra, mas é momentâneo, né? Aquela mudança de comportamento é momentânea, mas quando você realmente tem um relacionamento com Cristo, de diálogo, de conversar, de realmente orar, de realmente ler a Bíblia, de realmente jejuar, entendendo que o jejum não é porque você quer algo, mas é para que você esteja cada vez mais sensível à voz dele, mais próximo, mais perto dele, mais acessível a esse lugar. Quando realmente a gente caminha nesse lugar, eu, Jennifer, creio que nós vivemos uma constante transformação. Então, a pessoa de ontem não é a mesma pessoa de hoje, porque o contato que ela tem com o Criador nesse relacionamento tem essa mudança, existe essa mudança. Então, são mudanças pequenininhas, mudanças grandes, como foi na vida de Paulo. São mudanças de longo prazo, de curto prazo,
Não sei, depende de cada caso, de cada relacionamento. Nenhum relacionamento é igual ao outro. Então, quando nós realmente entendemos e caminhamos nesse lugar, a gente passa a entender sobre o outro, sobre si e sobre o outro. Então, você escolhe aquela pessoa porque ela é semelhante a Cristo. Então, no meu caso, eu escolho aquela pessoa porque eu sei que aquela pessoa entende que ele precisa ser como Cristo, semelhante a Cristo, tratar a mulher como a noiva de Cristo. Então, fora as outras coisas, né? As demais coisas, como realmente a forma de tratar, o afeto, o respeito e tantas outras coisas, que também está atrelado. Então, você escolheu aquela pessoa, você começa a caminhar com aquela pessoa. Eu acredito que nesse processo de escolha, nesse processo dessa caminhada, a gente passa a ter uma mentalidade de que não é sobre eu formar a minha família, não é sobre eu casar e formar a minha família, mas é sobre eu casar, me unir a alguém que entende e tem a mesma mentalidade de que nós daremos o segmento à família de Cristo a qual nós pertencemos. Então não é sobre como a Jennifer vai se comportar no casamento, como a Jennifer tem que ser num casamento, como a Jennifer tem que ser como mulher, como o Luciano tem que ser como homem, como esposo. Vamos criar um jeito. Não. Já existe um jeito a ser seguido, já existe um caminho, já existe uma referência. Pai, Filho e Espírito. Então a mulher, ela aprende com os três, mas ela aprende com a pessoa do Espírito. O homem aprende com os três, mas ele aprende com a pessoa de Deus, do Pai. O filho aprende com os três, mas com a pessoa de Cristo, o irmão mais velho. Então nós temos essa referência de como ser, de como nos comportar. E aí quando realmente a gente entende isso, a gente entende que as nossas diferenças, na verdade, elas servem para nos forjar cada vez mais a sermos semelhantes à família de Cristo, a expressar a família de Cristo na Terra como um. E aí isso é tão legal porque isso reverbera em quem está à nossa volta. Você passa a se tornar referência, você passa a ser esse lugar. Então, isso é muito legal. Quando nós realmente entendemos isso, é sensacional. Porque eu acredito que a gente para de cobrar o outro e a gente começa a olhar para nós, para o nosso comportamento e ver, opa, será que eu estou agindo como a pessoa do Espírito? Com essa mansidão, essa sabedoria. Aí o homem para e olha, nossa, será que eu realmente estou agindo como Cristo? Como ele reagiria? Que decisão ele tomaria? Que posicionamento ele teria? Então existe-se uma base muito sólida, que é a família de Cristo, a qual nós devemos seguir como exemplo e dar continuidade. É seguir aquilo que nós já estamos buscando viver. Então nós pertencemos à família de Cristo e nós iremos expressar essa família de Cristo, a qual nós já pertencemos, como um quando nós casarmos. Então é muito sobre isso, né? Isso é um entendimento que eu tenho, que eu acredito, e que faz muito sentido, assim, muito sentido mesmo. Então, claro, é sempre bom a gente ouvir conselhos, pessoas. É sensacional. O Senhor nos instrui a caminhar nesse lugar de compartilhar. Por quê? Porque a gente está indo para o mesmo lugar, né? É sobre todos nós, todos os filhos de Deus, dar o segmento, seguir expressando a família de Cristo, né? Enfim, é bem doido isso e bem profundo. Como eu disse, me faltam palavras para explicar, tentar explicar para vocês. De fato, isso que eu acredito, essa continuidade da família, porque é só uma família, né? Então, é bem doido, mas é tão poderoso quando a gente fala sobre dar esse segmento, porque cada um sabe seu lugar. Quando existe esse entendimento, cada um sabe seu lugar. Cada um sabe a hora de ceder, cada um sabe quem tem que perdoar, cada um sabe o que tem que ser feito, como tem que ser, como agir. Não é fácil? Com certeza não, porque nós vivemos num mundo terreno, né? Então, assim, é muito mais difícil. Muito mais, né? Nós temos uma mentalidade
terrena, né? Por mais que os nossos olhos se voltem à eternidade, o nosso espírito sobressaia a carne, mas nós vivemos no mundo terreno. Então, é uma batalha constante, né? São diversas setas, diversas barreiras que nós temos que enfrentar para realmente viver essa verdade. Enfim, queria compartilhar um pouquinho só sobre isso, né? E convidar você a realmente parar para pensar e refletir sobre essa questão de darmos continuidade à família de Cristo a qual nós já pertencemos. Não é sobre a sua família, sobre você ter uma família, sobre você fazer uma família, mas sobre nós permanecermos na família de Cristo e expressarmos ela quando nós casarmos, quando tivermos filhos, quando nós tivermos. É muito doido. Enfim, é isso. Obrigado, viu, por me ouvirem até aqui.